A Associação dos Profissionais de Departamento Pessoal nasceu em 2017, com base em 4 pilares. VIDA: valorização, incentivo, desenvolvimento e atitude. Com o objetivo de atender os profissionais de departamento pessoal do mundo corporativo com cursos, meetings, palestras, pesquisas, workshops, fóruns e muito mais. Nossa equipe é composta por experientes profissionais que juntos coordenam a PDP e levam aos associados o melhor e mais atualizado de cada conteúdo. Contamos com diversos parceiros e convênios, a fim de proporcionar as melhores parcerias para nossos associados. Conheça todas as vantagens e benefícios e se torne um associado. A PDP, você sempre atualizado. Visite nosso site www.apdp-sp.org.br. Olá você, eu sou José Maia, sou auditor fiscal do trabalho e sou coordenador do Comitê Gestor do E-Social. E recebi esse convite maravilhoso do meu amigo Hamilton Marim, da APDP-RH, para participar desse encontro nacional dos profissionais de departamento pessoal. É uma oportunidade maravilhosa que me foi dada para falar sobre o andamento do projeto, a situação em que se encontra o projeto, as perspectivas de futuro do projeto e aproveitar a oportunidade, como nunca perco essas oportunidades, para falar sobre a importância do E-Social e sobre o seu impacto para todos que trabalham no departamento pessoal, assim como também no departamento na área fiscal, assim como também na área de segurança e saúde no trabalho. Vai ser um bate-papo muito descontraído, muito rápido, mas que eu vou terminar aí depois desses 30, 40 minutos, muito feliz se eu tiver conseguido passar para você esses pontos que eu acho que a gente consegue conversar nesse tempo. A primeira coisa que a gente quer saber é com relação ao projeto, né? Em que situação se encontra o projeto. As pessoas que acompanham o projeto há algum tempo
sabem que ele começou lá em 2010, mas que mais nitidamente a partir de 2014 tomou vulto e começou a ocupar as notícias da área, né, de quem trabalha nessa área. E a partir de então teve muitos fatos, muitas mudanças no governo e culminou com o ano de 2019, o ano passado, quando se cogitou, de maneira muito incisiva, se suspender ou se extinguir o E-Social. Houve uma resistência a partir da mudança do último governo. As pessoas não conheciam bem o projeto, não sabiam eu diria assim, nem do seu escopo, nem de sua importância, e cogitaram, por diversos meios, isso foi bater até no Legislativo, cogitaram acabar com o projeto. O fato é, e a notícia que eu acho que a gente tem que se ater, que eu acho que é importante que todo mundo tome ciência disso, e se baseie nesses fatos, a notícia é que o projeto não acabou, muito pelo contrário, ele recebeu, eu diria, uma dose extra de patrocínio do governo, porque se viu a necessidade de um projeto com o perfil do projeto E-Social, se viu a necessidade do governo em relação a um sistema como esse de informação, e mais do que isso, o quanto ele pode contribuir para a simplificação do ambiente de negócios no Brasil e melhorar a posição do Brasil no ranking de país ou de países que têm um ambiente de negócio e de trabalho mais estável e mais tranquilo e menos burocrático. Se em 2019 houve essa hesitação do governo, com certeza nesse ano de 2020 não há mais, mesmo porque já estamos, eu diria, já passamos daquele ponto de no return, não tem como se retornar mais a partir dali. Nós já fizemos as substituições que adviriam do E-Social, ou muitas delas pelo menos, em que pese não termos terminado toda a implantação, vou falar disso logo mais, em que pese não termos terminado toda a implantação, mas já conseguimos, com o que implantamos, substituir diversas obrigações, e isso já mostra não só o efeito positivo do E-Social, como também de que não temos muito como retroceder mais. Então, substituímos o CAGED, substituímos a RAIS, para aquelas pessoas que já prestaram as informações de folha, né, para aquelas empresas, substituímos o livro de registro de empregados, substituímos a própria carteira de trabalho por uma carteira digital, e tudo isso só passou a ser possível a partir do advento do E-Social, a partir da implantação do E-Social. Então, isso eu conto como sendo quase uma prova de que não tem como voltar atrás. E diante disso, o que fazer? Há ainda aquelas pessoas que resistem, há ainda aquelas empresas que não se mobilizaram para se adaptar à nova sistemática de prestação de informação, e essa informação que eu dou é no sentido de trazê-las para esse ponto que é o projeto E-Social, para que elas passem a conhecer, se apropriem desse projeto, tenham a meta, e uso todas as oportunidades que tenho, de tentar desmistificar. Houve muita mistificação com relação ao E-Social, seja com relação à forma de se prestar informação, seja com relação às dificuldades. Eu entendo toda mudança implica um esforço muito grande de quem tem que mudar, e as pessoas que estão com as coisas, vamos dizer assim, funcionando relativamente bem, não acreditam que possa mudar para melhor, muitas vezes duvidam e resistem a essas mudanças. Mas o que eu gostaria de passar de mensagem é que essa mudança é inexorável, é inevitável. Então as pessoas vão ter que, de uma forma ou de outra, se adaptar a essa nova sistemática de prestação de informação. E diante desse fato, e aí eu acho que tem um impacto muito grande para todos nós que militamos na área de departamento pessoal, diante desse fato é se apropriar e dominar essa, digamos assim, nova tecnologia. Não há espaço mais para aquelas pessoas que houve muito tempo, durante muito tempo, houve um espaço reservado de muita atenção para aquelas pessoas que sabiam informar a RAIS, informar o CAGED, fazer uma anotação numa carteira, fazer um livro de registro, um quadro de horário, enfim, que cumpriam com as obrigações trabalhistas que eram então vigentes
no ordenamento jurídico trabalhista até então. Esse conhecimento não tem mais utilidade, isso é um fato. Todas essas informações ou essas obrigações foram extintas e substituídas por uma nova, que faz tudo isso de uma vez só. Então, o convite que se faz é para que as pessoas, diante disso, diante da visão da mobilidade do mercado, há uma mobilidade muito grande, se havia, e havia só por causa, vamos dizer assim, dessa mudança tecnológica, e que vai muito além do E-Social, tem muitos outros sistemas que estão sendo, você pode falar dos sistemas da Receita, do FD Reinf, da DCTF Web, e assim por diante. Se já havia essa mobilidade, esse ano de 2020, que nos trouxe essa pandemia aí da Covid-19, também fez com que muitas empresas entrassem em dificuldade, fechassem, isso é o fato, e também uma, vamos dizer assim, mobilidade muito grande com relação ao mercado de trabalho das pessoas, não só do departamento pessoal, mas também do departamento pessoal. Há uma mudança e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade de se procurar ou se pleitear um lugar mais adequado ou mais privilegiado dentro desse mercado. E esse lugar está reservado para o profissional que esteja antenado, consciente e conhecendo e sabendo utilizar essa nova tecnologia. E eu vou além, eu digo que, e aí vai ao encontro daquele meu discurso que vem de muito tempo sobre a valorização do pessoal, das pessoas, dos profissionais que trabalham no departamento pessoal. Está havendo uma valorização muito grande e com essas mudanças que estão acontecendo, também está gerando uma mudança no perfil do profissional. Então as pessoas têm que se atentar para isso. As pessoas têm que dizer, puxa vida, qual o perfil do profissional que vai se estabelecer no mercado agora e depois, logo depois dessa pandemia, quando a economia vai voltar a crescer e vai voltar a crescer, nós sabemos disso. E como vai ser? O que é que eu tenho que fazer nesse momento? Então, tem esse aspecto de capacitação não só nessas novas tecnologias, que eu, na minha luta de tentar desmistificar, eu brinco e digo, cara, o E-Social é só uma nova forma de prestar as informações e que você acreditem nisso. Acreditem no que eu estou dizendo. Você se capacita no E-Social, você passa a conhecer o E-Social rapidamente. Eu estou falando de 2, 3 semanas. Se você se dedicar ou procurar instituições que deem um treinamento adequado, ou um autodidata, você indo lá no manual, você procurando saber das coisas, você vai se capacitar no E-Social. É algo muito simples, é algo muito acessível. Acreditem, a despeito de tudo que dizem ou andaram dizendo, você pode se capacitar, é só uma nova forma de prestar a informação. Mas não é essa a capacitação a que eu me refiro, que deve ser buscada pelo profissional do departamento pessoal. Eu me refiro a essa mudança do perfil do profissional de departamento pessoal, que está sendo ocasionada por essa mudança tecnológica e por uma demanda de mercado, por um profissional capacitado primeiro, a conhecer a legislação trabalhista, conhecer com propriedade a legislação trabalhista, mas muito mais do que isso. Ter a capacidade de fazer uma leitura de uma norma, fazer a interpretação adequada e fazer sua aplicação na melhor forma. Eu digo isso porque eu acho que esses tempos de calamidade pública que estamos passando aqui nesse ano de 2020 nos trouxe uma enxurrada, para não dizer uma profusão muito grande de normas novas. E são normas que, primeiro, elas vêm para fazer alterações na norma vigente. Então, o conhecimento da norma até então vigente já era, mas passou a ser mais do que fundamental. E mais, ela trouxe mudanças que poderiam ou deveriam ter sido implementadas de forma muito célere, de forma muito rápida. Por quê? Porque eram normas que vinham ao auxílio das empresas que estavam passando por uma dificuldade de repente e que tinham que tomar decisões e seguir caminhos de forma muito rápida. Muita gente não teve tempo sequer de fazer a interpretação e a aplicação das normas que surgiram e muitas, ou pelo menos algumas delas, perderam sua validade. Sequer chegaram a
se transformar em lei e tiveram vigência, e aí é importante entender como funciona o ordenamento jurídico, e eu estou me referindo aí a algumas medidas provisórias que tiveram vigência durante 2, 3 meses, e que durante aqueles 3 meses muitas empresas tomaram providências e conseguiram, vamos dizer assim, usar de forma adequada os remédios que foram ministrados pelo governo em algum momento, e outras sequer tiveram tempo ou condições de fazer a interpretação e a aplicação adequada no tempo que houve de vigência dessas normas. Para isso, se recorre a profissionais capacitados. E é a esses profissionais que eu me refiro e que eu convido a todos. Há um espaço aberto para todo mundo. Qual é esse espaço? É o espaço de que o conhecimento antigo já não tem, conhecimento a que eu me refiro com relação aos mecanismos, às ferramentas, às obrigações, já não tem muito valor, porque essas mudaram, e todo mundo parte mais ou menos do mesmo lugar, do mesmo ponto. Então, é correr para se qualificar para esse novo momento. E esse novo momento demanda profissionais que saibam sobre o que estão falando, que saibam fundamentar, argumentar e fundamentar aquelas suas posições. Muita gente acredita, e estamos assistindo a uma infinidade de lives, todo dia tem uma live em algum lugar para você assistir, muita gente boa, mas às vezes se pensa que você vai conseguir utilizar aquela informação, que ela vai se encaixar de forma perfeita na sua empresa ou nos seus clientes. E é muito raro isso acontecer. Precisa-se de uma coincidência seria uma coincidência muito grande aquela solução se encaixar de forma perfeita na instituição que você trabalha ou para a qual você presta serviço. Por quê? Porque há tantas variáveis que podem mudar esse encaixe, que é fundamental que se tenha um profissional que saiba fazer essa interpretação da melhor forma, da forma mais adequada. E para isso, o convite é, vamos se qualificar, galera, vamos se qualificar, vamos estudar. Nunca me deparei com alguém que se arrependeu de estudar, ou de se dedicar, ou de aprender novas formas de trabalhar. Ao contrário, você vê muita gente ficando para trás mesmo. Por quê? Porque o mercado não tem lugar para essas pessoas que não trabalham da forma correta. Já houve espaço? Houve. Eu costumo dizer que sempre teve espaço para as pessoas trabalharem fazendo, eu digo no departamento pessoal, fazendo as coisas mais ou menos. Por quê? Porque a grande parte das consequências não acontecem, principalmente as negativas a que me refiro, não acontecem para a própria empresa ou para aquele funcionário que não fez da melhor forma. Por quê? Primeiro, porque sempre tivemos uma fiscalização muito precária, se não quase que por amostragem, mas muito ineficiente. Eu digo com a legitimidade de ser um auditor fiscal e ter muitas vezes tido a sensação de estar enxugando gelo, porque eram muito pouco efetivas as fiscalizações, sobretudo por causa de sua abrangência. E você atuar e autuar uma empresa sempre em que pese gerar um efeito dominó, porque as empresas passam a se cuidar em função disso, mas é algo que muitas vezes desequilibra até o próprio mercado. A gente sabe disso. Ao passo que, com essas mudanças que estão acontecendo, eu me refiro aí ao E-Social e a 2 aspectos muito relevantes desse projeto, que um é a sua cobertura, absolutamente todas as empresas estão obrigadas ao E-Social. E essa informação chega de forma cristalina nos computadores do fisco, essas informações prontas para serem analisadas, comparadas, serem feitas malhas fiscais que denotem aquelas, vamos dizer, empresas que saem da curva ou que, pior que isso, declaradamente se vê que está descumprindo com as obrigações trabalhistas. Esse é um fator muito importante. Então, isso gera o quê? Um aumento da percepção de risco, a necessidade, face ao nível de transparência e de exposição, da busca de um profissional que, primeiro, consiga cumprir com as obrigações no prazo legal estipulado, consiga fazer, e para isso ele precisa saber essa nova linguagem do mundo do trabalho. E um profissional que, daí a importância de muito além do que só aprender a prestar informação, é saber fazer a informação corretamente, é saber qual a legislação adequada e como aplicar a norma, porque tudo isso estará exposto
exposto de forma muito nítida por meio desse mecanismo, que é só um mecanismo, que é o E-Social, mas estará expondo o trabalho de todo mundo, ou seja, quem sabe fazer ou quem não sabe fazer, quem faz certo e quem faz errado. Essa é a grande mudança e o grande impacto. E aqui eu quis aqui fazer referência para que vocês, para quem puder, se ligar com relação à necessidade de se capacitar e de se adequar a esse novo momento do mundo do trabalho. Mas eu vim aqui foi para falar de em que pé se encontra o projeto. Já disse que ele não vai acabar, que ele continua, mas eu estou falando disso aqui nesse congresso que está acontecendo agora, em novembro, mas eu não sei, esse vídeo é gravado, eu não sei se quando estou gravando, quer dizer, se quando você já estiver assistindo, se as coisas já mudaram e é provável que mudem com relação ao que eu vou dizer. O que é que eu vou dizer? Em que pé se encontra o projeto E-Social? O projeto E-Social se encontra praticamente implantado em todas as empresas privadas. Mas implantado totalmente? Não, totalmente não. Para as empresas maiores, que a gente chama de empresas do primeiro grupo, está praticamente totalmente implantado. Eu não digo totalmente, porque ainda falta a parte de segurança e saúde, que foi postergada para o semestre que vem, mas no que diz respeito a departamento pessoal, a folha de pagamento, com relação a isso, já está totalmente implantada para as empresas grandes. Para as empresas médias também, não há nada mais, senão segurança e saúde, para que tenhamos implantado completamente o E-Social nas empresas médias. Para as empresas pequenas, aquelas micro e pequenas empresas, já estão usando o E-Social, na verdade, para registrar toda a movimentação dos seus trabalhadores. Eu estou me referindo aos eventos iniciais e aos eventos que nós chamamos lá de não periódicos, são aqueles eventos relativos à admissão, desligamento, afastamento, retorno, enfim. Essas informações já estão sendo prestadas também e o E-Social não está totalmente implantado, simplesmente porque falta implantar para esse terceiro grupo de empresas a folha de pagamento, que estava prevista, e isso gerou muita confusão na cabeça das pessoas, estava prevista a implantação dessa, vamos dizer assim, terceira fase para esse terceiro grupo, estava previsto para agora, em setembro passado, começo de setembro, face a tudo que nós estamos sabendo com relação à pandemia, com relação às mudanças que foram demandadas ao E-Social, houve aquela não extinção do E-Social em 2019, teve um preço, e o preço foi uma cobrança do ministro que disse, olha, vamos continuar com o projeto, mas precisamos que ele seja radicalmente simplificado. Então, face a essas mudanças que estamos fazendo no projeto, face ao momento de pandemia que faz com que as empresas estejam passando por uma dificuldade muito grande, resolvemos por adiar, que não vai ser nada além de 6, 7 meses, ou seja, adiar o que era para setembro desse ano, deixar para março, talvez abril do ano que vem, a implantação dessa última fase do E-Social para as empresas pequenas, já que para as outras empresas privadas já está praticamente tudo implantado. Os órgãos públicos também foram adiados para o ano que vem, mas eu estou colocando de fora desse espectro porque sempre teve um tratamento diferenciado, até porque a capacidade de mudança nos órgãos públicos é uma capacidade menor do que a das empresas. E mais do que isso, a necessidade de mudarmos para as empresas privadas, no sentido, já que acreditamos, no sentido de melhorar o ambiente de negócio, diminuir as obrigações para essas empresas, diminuir o custo operacional dessas empresas, nós tínhamos uma pressa com relação à implantação para as empresas privadas de forma prioritária. Estamos fazendo e acredito que até meados do ano que vem vamos ter tudo isso implantado. Essa é a situação que se encontra o projeto hoje. Praticamente implantado, faltando uma pequena parte que vai ser implantada no semestre que vem. Essa é a nossa mensagem. Então, como é algo que já está posto, como é algo que as pessoas não têm mais como, vamos dizer assim, resistir, então passemos a tirar proveito disso. São muitos os proveitos, são muitos os benefícios que advêm desse projeto, seja para o governo, seja para as empresas. Então, não ter que emprestar informação da RAIS esse ano já foi um grande ganho. Não ter mais que fazer uma anotação física
numa carteira é um ganho substancial. Mais do que isso, a desnecessidade dos trabalhadores terem que ir a uma superintendência, a uma agência do trabalho, para tirar uma carteira de trabalho e de ter naquela carteira suas informações guardadas, ao invés de terem segurança na guarda dessa informação no próprio governo, é algo que já denota a mudança pela qual estamos passando. Diante disso, o que é que acontece? Sabendo de que o E-Social está praticamente pronto, o que podemos esperar do E-Social? Qual o futuro do E-Social? A contínua substituição das demais obrigações que ainda existem para que elas sejam, vamos dizer assim, migradas para esse caminho único, padronizado de prestação de informação. Nós criamos algo muito além do que aquilo que está posto. Eu costumo dizer que o que tem de E-Social hoje é um embrião do que pode e do que virá a ser no decorrer do tempo. Ele vai passar por diversas manutenções evolutivas e vai cada vez mais sendo simplificado, otimizado, para que possa substituir de forma melhor, mais segura e mais tranquila as demais obrigações existentes hoje com relação às informações do mundo do trabalho. Esse sistema possibilitou uma integração muito grande com os outros sistemas. Vamos ter uma mudança que estamos esperando muito grande, as pessoas já estão sabendo, com relação ao FGTS. Temos a intenção também no semestre que vem implantar o FGTS digital integrado com o E-Social, que as coisas vão sair quase que de forma meio que automática do E-Social para a geração da guia do FGTS. E agora, com o Pix, aí que está sendo implantado pelo Banco Central, nós teremos meios de pagamentos eficientes, rápidos e vamos dizer assim, com um lastro muito mais seguro da informação, que é no próprio E-Social. São a essas mudanças que eu faço essa referência e que acho importante que todos estejam a par. Já estão a par da situação que se encontra o projeto continua e o projeto está sendo implantado e deve terminar de ser implantado no ano que vem, e em seguida seguir seu rumo, fazendo a implantação das coisas que faltam, que é a parte de segurança e saúde, a parte de órgãos públicos, mas ir evoluindo para ir substituindo as demais obrigações e melhorando a forma de se prestar informação e a qualidade das informações que são prestadas no mundo do trabalho. Essa é a grande mudança que nós estamos implementando e que a gente acredita que vai ser um divisor de águas no mundo do trabalho. Diante disso, eu tento mostrar às pessoas, eu tento mostrar quase que o caminho das pedras. Primeiro, domina o E-Social. Vai lá, se capacita, larga de mão desses tabus, ou desses mitos, ou desses preconceitos, vou lá saber como ele funciona, conhece ele, desmistifica, e aí vai se dar conta que agora sim eu sei como fazer isso, como prestar informação, agora eu preciso conhecer de fato como devo agir no meu trabalho no departamento pessoal. Por quê? Porque dá para ver com muita clareza que a partir desse momento o meu trabalho no departamento pessoal está todo o tempo exposto, está todo o tempo sendo visto e está sendo visto quem sabe e quem não sabe fazer as coisas da maneira certa. E não só apenas quando chega uma fiscalização, muitas vezes meio inócua, não resolve nada, as coisas já passaram, e também porque atinge hoje cerca de 2 a 3% das empresas. Agora não, a partir de agora todas as empresas estão mandando todas as suas informações para um computador que está comparando, analisando e fazendo vamos dizer assim, uma análise muito mais qualitativa de cada trabalho que está sendo executado. Aí sim, diante disso é que nós vamos nos capacitar e mais do que isso, eu digo que o efeito colateral disso tem sido e sempre será uma valorização do profissional. Primeiro, gera uma mudança no perfil do profissional. É um profissional diferenciado que passa a ter que analisar as informações de forma muito mais efetiva e não digitar e gerar informação e fazer de qualquer jeito, vir à noite para fechar uma folha e diz que fechou porque fechou de qualquer jeito. Não é assim. Ao contrário, há um processo de automação muito grande e os sistemas hoje se devidamente configurados, fazem isso com uma celeridade muito grande, porém, a qualidade dessa informação tem que ser aferida por um profissional que esse terá e tem que ser muito mais qualificado do que outrora. Tem que ser uma pessoa que saiba a legislação vigente e que saiba aplicá-la. Muitas vezes, eu costumo dizer que
na área jurídica, e eu não digo só na área de trabalhista, mas na área jurídica, existem aqueles que eu considero quase que uns analfabetos funcionais. São aquelas pessoas, como a gente fala do analfabeto funcional, que é aquele que não, na vida real, na lei, com relação à leitura, que sabem ler. Não são só aqueles que assinam, mas eles sabem ler. Eles leem, mas eles não têm a capacidade de fazer uma interpretação do que leram. Então, eles são capazes de ler um texto grande e, se você perguntar alguns detalhes, eles não vão saber responder. Eles não absorveram aquela informação. Eles leram aquelas letras e leram de carreirinha, conseguiram entender. Mas, muitas vezes, isso é triste, isso é lamentável. É um índice, isso é um indicador que é medido em termos de educação e a gente tem um nível muito baixo de interpretação do que se lê. A mesma coisa acontece no mundo jurídico, no mundo das normas. É uma leitura. Há muita gente que lê uma norma e eu vou dizer que é algo bastante comum, que lê uma norma, mas não sabe interpretar o que está sendo dito ali. E para isso precisa qualificação, precisa capacitação. As pessoas precisam conhecer alguns princípios básicos. E são coisas também acessíveis e as pessoas não sabem que são acessíveis. E acreditam que a interpretação daquela norma só será possível por um profissional do direito, ou vou ter que mandar para a consultoria jurídica, vou ter que mandar para o advogado, para ele me dizer, não, as pessoas têm que aprender a ler, sim. Nós, com relação às normas que atingem os nossos negócios, temos que estar aptos a ler a norma, interpretar a norma, e para isso precisa também de um esforço. Não estou aqui prescindindo da análise jurídica. Sim, a análise jurídica tem que existir, sempre existirá. Mas a gente tem que entender o que é que disse o parecer jurídico, o porquê disse e qual foi a fundamentação. Só assim nós conseguiremos formar os nossos pensamentos, formar as nossas decisões, tomar nossas decisões e fundamentá-las de maneira adequada para cada situação. Então, espera-se, e é isso a mudança de perfil a que me refiro, espera-se de um profissional do departamento pessoal muito mais do que o que vai fazer a digitação das horas extras, ou ver a quantidade de horas extras que foram feitas e talvez emitir algum juízo de valor com relação a isso. Se espera muito mais, se espera uma capacidade de compreensão do momento por qual estamos passando, por exemplo, ou passaremos e sempre passaremos por momentos difíceis que demandam uma capacidade maior de análise das circunstâncias, e para essa análise ser mais adequada, precisa que ela seja lastreada numa base de conhecimento pessoal e numa base de conhecimento do ordenamento jurídico vigente. Então, essa é a postura que tem que ter o profissional do departamento pessoal, todo o tempo. Querer entender por que está fazendo as coisas daquela forma que ele está fazendo. A cada forma de se fazer as coisas, tem que se entender por que está se fazendo. Tem um motivo ou não tem um motivo. E isso, eu acredito que é quase um efeito colateral também do E-Social, está fazendo com que todo mundo tenha que repensar todo o seu trabalho, a forma de se fazer o seu trabalho e de fundamentar aquelas posições. É isso que se espera cada vez mais do profissional do departamento pessoal, e o E-Social tem um papel muito importante nisso. Seja por esse aumento da cobertura, aumento do nível de exposição, da percepção de risco e da necessidade de se fazer o trabalho mais adequado, seja por esse fator que é, vamos dizer assim, decorrência dessa mudança de tecnologia, dessa mudança de sistema, seja porque o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. Não vou falar aqui do nível de desemprego, não vou falar aqui do nível de dificuldades, esses são circunstanciais e variam, mas a partir dessa mudança tecnológica, não me refiro agora ao E-Social, me refiro, por exemplo, ao Google, me refiro agora a todos os sistemas que estamos convivendo de inteligência artificial. Eu estou me referindo ao nível de informação a que temos acesso hoje. Eu venho de um tempo, antes de ser auditor fiscal, trabalhei em departamento pessoal por 8, 10 anos quase, na iniciativa privada. Eu recebia na época aqueles
suplementos da IOB, e cara, ficava esperando chegarem. Quando chegavam, era uma disputa lá no setor para a gente ler e alguém dizer o que foi que aconteceu de novo, o que mudou e o que não mudou. Hoje você tem acesso à informação instantaneamente, você tem acesso à informação até sem querer, você tem acesso à informação das mudanças que estão acontecendo nos seus grupos de WhatsApp. E você tem o Google, que você aperta naquela linha, você bota a sua frase, você bota a sua pergunta. Você, se você já estiver conhecendo quais são as fontes mais adequadas, mais confiáveis, você acessa diretamente, isso para não dizer o acesso direto à própria imprensa nacional, no momento da publicação da norma, onde você tem no Planalto, a norma vem para você e vem com um martelinho ali do lado em que você dá um clique e você já tem acesso à jurisprudência sobre aquele tema daquele artigo. Puxa, diante disso, dessa profusão e dessa oportunidade de se ter acesso fácil, barato, gratuito a todas as informações, fica faltando a outra parte, o seu papel, a sua capacidade desenvolvida de ler o que está sendo impresso na tela do seu computador e fazer as inferências corretas e, mais do que isso, bolar as estratégias e as ações que você deve empreender na sua ou nas suas empresas se superar momentos de crise, por exemplo, como esse por qual estamos passando. Essa era a minha mensagem. Eu já disse da minha alegria e o quão agradecido fico de ter uma oportunidade dessa de falar não só do E-Social, que é meu negócio aí nesses últimos 10 anos, mas de falar diretamente para o profissional do departamento pessoal e de passar essa mensagem que eu acredito muito profundamente, acredito de coração, que é o caminho para a longevidade do profissional dentro do mercado de trabalho, sobretudo nesse nicho específico da área trabalhista, em que tem sofrido mudanças muito substanciais e muito rápidas, e que se demanda um profissional qualificado, preparado para esse novo tempo, e que esse preparo depende primeiro de algo muito simples, que é uma decisão. É a decisão. Depois não. Depois tem um caminho longo a ser trilhado, mas eu digo, trilha-se dia a dia. Você toma a decisão de que vai se qualificar, que vai se preparar, e em seguida você começa a caminhar, a trilhar aquele caminho, e sim, com certeza, vai chegar a cada dia em um ponto diferente e bem melhor do que o ponto que você estava no dia anterior, ok? Então eu quero concluir esse vídeo fazendo um agradecimento a meu amigo Hamilton Marinho pelo convite, parabenizar pela iniciativa de se fazer um congresso dessa monta para os profissionais de departamento pessoal. Eu acho que é o caminho. Eu estava olhando agora a tela, a página do evento. Cara, só gente interessante, muita gente boa. Você tem aí, para falar só dos amigos mais queridos, mais próximos, você tem Orion, você tem o Paulo Rogério, você tem muitos outros professores dedicados e disponíveis para trazerem informação de qualidade direto para você. Isso é que eu acho muito valioso e essas oportunidades eu agradeço muito, ok? E obrigado a você que assistiu. Espero que se você achou que tem alguma coisa interessante ou de valor nessa palestra ou nas outras palestras a que você estiver assistindo, passa aí para seus amigos, passa para os seus colegas, e fica aqui só o carinho e o agradecimento. Um abraço grande e até a próxima oportunidade. Tchau você.